Sejam todos muito bem-vindos, boa noite para mais uma oração de energização do nosso planeta. Uma energização também para nós mesmos, né? Hoje, dia 12 de janeiro de 2021. Hoje é terça-feira. E juntos, em oração, vamos trabalhar em prol do bem e do bom, né? Cada um aprendendo o que pode, doando o que pode, e assim fazemos uma grande unidade. Vamos então nos ligarmos com o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino. E como sempre falamos, o nosso Pai, Ele está em todos os lugares, tudo está dentro dele, mas Ele está dentro de cada um de nós. Então, cada filho procure o Pai na sua intimidade mais profunda. Vamos também nos ligarmos aos nossos irmãos cristificados, representantes do Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. E nos ligamos a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. As legiões angélicas, a mensageria divina, corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus, caboclos. Nos ligamos aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus ela está iniciada. Então vamos à primeira oração que o José Carlos vai fazer, oração à verdade. Oração à verdade. Dá-me Deus, ó Pai Divino, o poder de conhecer e viver tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo da tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração de teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste, e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as lactentes virtudes divinas em menos tempo, graças a Deus. Graças a Deus. Novamente, boa noite a todos que entraram depois do meu primeiro cumprimento. Sejam todos muito bem-vindos a essa oração que juntos fazemos a diferença. Irmão orando em prol do bem e do bom, orando para outro irmão e sempre em nome do nosso Pai. Assim todos nós somos abençoados, né? E recebemos as graças e agradecemos a Deus. Isso é muito importante. Somos todos trabalhadores e todos nós também recebemos as graças divinas.
Bom, a nossa primeira parte é sempre um estudo doutrinário, né? Nós estamos estudando a suprema lembrança crística do Evangelho Eterno, é o capítulo 17, né? E nós estamos na página 120 do livro. Vamos começar a ler o item 9 hoje. O que diz o item 9? Tudo é questão de verdade, amor e virtude. Lembra-te de que desde remotíssimos milênios a direção planetária tem enviado mestres, budas, iniciados, profetas, etc. Lembra-te das duas testemunhas fiéis e verdadeiras, que são a lei de Deus e o Cristo divino molde. Jamais triunfarás fora delas, porque representam a divina ordem moral que rege a criação. Item 10. A revelação, a comunicabilidade dos anjos, almas ou espíritos, é para advertir, ilustrar e consolar. Com as duas testemunhas, ela adverte, ilustra e consola, mas contra elas é caminho de trevas, de pranto e ranger dos dentes. Para todos os efeitos, lembra-te, fora da lei de Deus e do Cristo modelo, jamais haverá procedimento recomendável. E aí, item 11. Como a revelação é a graça do céu, que tira a orfandade do mundo, anunciou Deus pelos profetas ou médiuns que viria o Cristo modelo e que ele seria o generalizador ou batizador em espírito. No Velho Testamento estão as promessas e o Novo Testamento é a promessa cumprida, né? Então, quando a gente fala, né, nesses 3 itens que eu acabei de ler, quando a gente fala de verdade, amor e virtude, a gente tem de tirar um pouco aquele conceito de amor material, aquele amor que é egoísta. Eu amo, eu quero para mim, eu seguro e não divido, né? Na realidade, quando a gente fala de verdade, amor e virtude, a gente fala daquilo integral, né? Que é aquele amor vertical de Deus, que é a virtude de Deus, que é a verdade divina, né? Que é o todo. Nós conhecemos partezinhas dessa verdade, nós temos uma ideia do que seja esse amor, né? Mas a gente não consegue cumpri-lo. E a gente não é virtuoso a esse ponto. O amor que você dá tudo aquilo que você pode sem querer nada em troca. Aquele amor que é dar, né? É compartilhar, é ensinar, é deixar a pessoa desabrochar, permitir que ela até vá contra você e você continua amando, né? Pelo simples fato dele ser um irmão seu, filho de Deus. Por toda a humanidade contra você e você continua amando a humanidade, né? Você continua procurando aquela verdade e desabrochando todos esses conhecimentos, mesmo que essas coisas vão seguir passos que não são aquilo que você gostaria, né? E quando a gente fala em virtude, ainda nós estamos muito aquém, né? Nós falamos do virtuosismo, né? De um cantor, de um compositor, de um pianista. Ai, como ele é tão virtuoso, que ele toca tanto. Mas a virtuosidade que a gente fala de verdade é a moral. É ser virtuoso no amar,
em ser verdadeiro e ser um digno filho de Deus. Nós somos virtuosinhos em alguns itens, mas daquilo que dessa humanidade já passou, só os Cristos e os grandes profetas, espíritos bem evoluídos, são virtuosos, porque ainda a gente não conseguiu isso. Nós ainda temos muitos ranços, nós temos muitos detalhes que a gente não conseguiu jogar fora, né? Nós somos ainda muito primatas, né? Eu sei que pode parecer uma palavra um pouco até pesada, né? Que a gente usa mais o instinto e não a inteligência, né? Mas ainda falta pra gente muito de receber aquelas coisas negativas e daquilo transformar em positivo e ser um grande exemplo, né? Ainda falta isso, ainda nós lutamos muito, nós guerreamos, nós temos tantas guerras nesse planeta, então ainda a gente está muito longe do amor verdadeiro, o amor divino, o amor vertical, o amor que Jesus, por isso as duas testemunhas fiéis e verdadeiras, a lei de Deus e o Cristo divino modelo que é Jesus, o amor de Jesus. O tempo todo ele atendeu as pessoas, ele conversou com as pessoas, ele foi às vezes até duro ensinando a doutrina para as pessoas, ele exigiu muito dos seus apóstolos, para os seus apóstolos ele não passava a mãozinha, ele exigia, porque eles já tinham um conhecimento e eles tinham de mostrar esse conhecimento, né? E mesmo no final, ele todo machucado, pregado, lá desencarnando, ele não demonstrou um ódio para com a população. Muito pelo contrário. Ele falou para o pai para não fazer nada que esses não sabiam o que faziam, né? Olha só, isso é o amor vertical. Por que isso? Porque ele se colocava na frente de cada um e entendia a limitação de cada filho de Deus. Nós não conseguimos entender. Quando a pessoa não pensa igual ou que ela é meia grossa com você, você pega e vai lá e responde na mesma altura. Nós, vira e mexe, nós temos as nossas garrinhas, né? E é coisa que a gente tem de mudar. Nós temos de tirar isso. E quando a gente é mais dócil, muitos nos chamam de bobos. Olha, ridículo, ela é tão permissível, ela aceita tudo, a gente pode pisar em cima e tudo bem. E não entende que isso é um ato de amor, é um ato de respeito. Por quê? Porque os nossos conceitos estão errados. E ainda falta muito, a gente tem de aprender muito para esses conceitos serem desabrochados. Nós não temos de ser bélicos, nós não temos de querer lutar, nós temos de entender e se colocar no lugar do próximo. E aí depois, esse próximo, quando você faz uma ligação, um approach com essas pessoas, você entra naquela vibração, elas começam a te enxergar de uma maneira diferente e aí você consegue puxar. Foi isso que Jesus fez, né? Claro que é um mestre, ele se preparou para isso, ele tinha tamanho espiritual para isso que nós ainda não temos. Mas esse é o divino exemplo, né? É isso que nós temos de aprender. Então, quando ele explicava que fora da lei de Deus, não tem jeito, não tem vida, não tem evolução. Vida tem, mas não tem evolução. Porque quando a gente vai contra as leis de Deus, a gente machuca o nosso perispírito, a nossa vibração cai. E nós vamos para lugares de trevas, ou até para os lugares não tão ruins, mas a gente poderia ir para um lugar muito melhor. Se a gente vivesse as leis, a nossa vibração seria outra, a nossa forma de pensar é outra. As leis de Deus que a gente entende que existe um único Pai,
Deus, o princípio sagrado, que a gente tem de respeitar o nosso Pai, a gente tem de respeitar nós mesmos e respeitar os nossos irmãos como se fôssemos nós, né? Porque somos todos filhos dele. E que nós tivemos esse divino exemplo, as duas testemunhas, o divino exemplo de Jesus, como deveríamos fazer. Né? E se a gente começasse a fazer, o nosso planeta iria florar, a vibração iria ser outra, a energia seria outra. Então, mesmo que um quisesse insuflar uma grande maioria de pessoas para ir lutar, para ir brigar, para criar guerras, a grande maioria não ia querer. E essa energia acaba abafando a negativa. Hoje, como hoje, a energia do planeta, ela está muito negativa. E os poucos que querem a paz, que querem a boa ligação, que querem que irmão ajude irmão, acaba sendo abafado. Aí a gente tem de orar muito, se esforçar muito para expandir, né? Para crescer, para mostrar. Nós estamos com uma energia negativa muito grande no planeta e a gente vê pessoas fazendo coisas muitas besteiras. O seu Oswaldo falou, né, que nós entraremos num momento que as energias teriam de ser limpas, porque elas iriam estar muito ruins. Né? Essas são minhas palavras, mas é isso que ele disse, né? E realmente nós estamos nesse momento, as energias estão muito ruins, os pensamentos muito negativos, as pessoas não querendo se harmonizar, querendo brigar, né? Achando que é o dono da verdade, que sabe tudo, que os outros aceitem e pronto, né? E não tentar harmonizar, tentar todos estarem melhores, né? Estarem mais harmônicos, né? Mais unidos, né? Um cede em alguma coisa, outro cede em outra e vamos indo para o melhor caminho. Então, quando a gente fala amor, que a gente fala a verdade, a gente fala a virtude, a gente tem de imaginar muito acima do que aquilo que a gente está acostumado aqui ao rés do chão. Vamos imaginar naquilo pleno, que dentro de tudo isso, dessa fábrica de amorosidade, de grandeza, né, vai gerar boas coisas para toda a humanidade. Nós vamos chegar nesse ponto, mas ainda nós temos de queimar muitas coisas, muitos conceitos errados, muitas idolatrias erradas, muitos rituais errados, né? Porque nossa humanidade é extremamente idólatra, muito ritualística, e a gente não é nem ritual, a única coisa que nós temos de fazer é se ligar com Deus, orar e trabalhar em prol do bem e do bom, né? Porque não é porque eu dou 3 pulinhos, porque eu compro uma promessa, porque eu faço alguma coisa, né? Ando de joelho, e compro flores, acendo velas, qualquer coisa do gênero, que eu vou ganhar alguma coisa. Eu vou ganhar alguma coisa em termos de merecimento se eu mudar meu comportamento errado, se eu mudar e começar a atuar em prol do bem e do bom, né? Se eu penso um item errado e eu conseguir melhorar esse item, transmutar e começar a fazer isso uma coisa correta, aí eu ganho. Não porque eu gastei dinheiro, porque eu saí correndo atrás de alguma coisa, eu fiz algum ritual, né? E é muito importante isso, orar em prol do bem e do bom, pedir sempre o melhor, sabendo que o nosso Pai sabe o que é melhor para nós, né? Então pensem no amor vertical, na verdadeira verdade e tentar ser o mais virtuoso possível. Isso vai fazer a nossa diferença. Então, hoje era o que eu gostaria de comentar, né? Esse item, a suprema lembrança crística, que é, né, é aquilo, é o que
são os Cristos nos explicando e falando o que nós temos de fazer para atingir esse grau, né? Mexe com a gente, mexe muito, porque é o que nós podemos. Só que a gente não pode esquecer 10 mandamentos e ter o divino exemplo do Cristo, modelo que foi Jesus, né? Como ele viveu essas leis, né? Eu vi que tem várias pessoas que escreveram, agora eu vou ler, porque é maravilhoso esse intercâmbio, porque é isso que mostra, né, o nosso trabalho. É cada um fazendo a sua parte e ilustrando para todos. A Desirê: desde o início estão trabalhando o nosso mental e pedem que mantenhamos a vibração alta, que o trabalho vai continuar durante a semana, graças a Deus. Vi também Jesus conversando com os discípulos em uma caverna na Galileia. Muita luz divina no local, graças a Deus. A Ivanir: Mara, com muita energia contrária para nos atrapalhar. Mesmo assim, as Marias estão muito presentes, graças a Deus. A Adriana, a menina das flores: estou sentindo o repuxar na nuca. A Mônica: no início da sessão, uma nuvem escura que foi se transformando numa luz verde esmeralda maravilhosa. Durante a leitura, essa luz verde se fundiu com a violeta. Deve ter ficado uma luz maravilhosa. Ela continua, Mônica: na explanação, uma luz roxa muito forte, com muita limpeza e muitas lágrimas. E a Perla: o ambiente foi ficando todo expandido com a explanação e foi levado em vários locais, graças a Deus. Maravilha, isso é maravilhoso. Então, essa primeira parte, eu convido a todos a lerem o item inteiro, a Suprema Lembrança Crística, começa na página 118 do Evangelho Eterno. Amanhã nós continuamos. Agora vamos começar as energizações, que são tão importantes, né? Vamos começar com a água. Hoje vamos começar com a água. Vamos pedir a Deus, às legiões angélicas, que fluidifiquem a água dos nossos copos, das nossas jarras, dos filtros das caixas d'água. As águas dos nossos corpos e de todos os corpos do planeta, sejam eles conscientes ou não, né? Então, todas as águas do planeta sejam energizadas em todos os níveis, inclusive as águas utilizadas pela espiritualidade. Vamos pedir agora que a espiritualidade, as socorristas, os pretos velhos, caboclos, né, as legiões, a legião médica, usem essa água que foi fluidificada para fazer as grandes limpezas, primeiro nas nossas casas, retirando o que tem de ser retirado e fluidificando o que tem de se deixar fluidificado. Nos ambientes públicos que frequentamos, e agora vamos uma grande limpeza nos hospitais, casas de saúde, centros de recuperação, locais que recebem idosos, locais que recebem crianças carentes. Vamos ampliando também para os locais de muito pranto e ranger de dentes, fomes extremas, de guerras, de lutas. Locais de muito sofrimento,
que essa água lave tudo e retire, pelo menos que seja por um curto espaço de tempo, que cada um receba o seu melhor. E agora vamos nos unir com os nossos irmãos que fazem aquele trabalho de energização do planeta. Enquanto nós vamos nos elevando, o Zé vai fazer uma poesia, 5 palavras apenas, que é na página 82 de Orações e Poesias Divinas 1, que tem muito a ver com aquilo que nós falamos hoje. 5 palavras apenas: a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude. Encerram a doutrina excelsa em soberana amplitude. Quem por elas transitar, fazendo-as por isso viver, na terra terá sua paz e no céu terá o seu alvorecer. A moral significa o equilíbrio, o senso de equidade, fazendo cursar a lei de Deus em seus temas de verdade. E a força da lei é a dignidade da conduta soberana, porque representa a ordem divina que de Deus emana. O amor é resultante, é o extrato de todas as leis, visto que, afinal, todas as Bíblias dizem que ameis. Não há bem no mundo e nem nas alturas boa satisfação. Que o amor não faça lembrar que nele não tenha condão. A revelação é a palavra de Deus, é a graça em pletora. E para derramá-la sobre a carne, deve o Cristo aurora. Em função de advertir e ilustrar, é ao triste consolar, porque sem tristeza não há quem venha aqui peregrinar. O saber leva o filho, falo em Deus bem perto chegar, porque seu amor enobrece, o saber faz com Deus cooperar. Sem amor nunca jamais haverá paz, ventura em qualidade. Assim como sem o saber ninguém jamais será autoridade. A virtude compreende tudo, a lisura em toda extensão. Pois o ser virtuoso é estar acima de qualquer paixão. Ela é o néctar celeste, é a virtude suprema, é o Senhor. E quando alguém é virtuoso, não pode ser falho em amor. Tais palavras, senhores, sendo poucas em números contados, revelam a perfeição religião. De Deus, o supremo tratado. Quem puder vivê-las terá horror ao que fazem as religiões, porque as religiões traíram as palavras e as significações. Aquele, pois, que do Cristo queira ser fiel correspondente, que deixe de ser religioso e que a elas vive nobremente. E assim o fizer, será decente, será cavaleiro da verdade. E ao deixar o mundo, por ser assim, terá em Deus liberdade. Graças a Deus. Graças a Deus. A Mônica colocou durante a limpeza uma figura vermelha se mexendo bastante, como se fosse um fogo intenso. Depois foi diluindo e trouxe uma sensação de leveza. No pedido aos hospitais, a mesma luz verde esmeralda. A Desirê, a água, recebeu raios de energia laranja e via as águas correndo por baixo da terra para vários locais. Cristais de luz acompanharam toda essa trajetória, graças a Deus. Então agora, todos juntos, vamos pedir bênçãos para todos os reinos materiais do planeta,
o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Vamos pedindo bênçãos que todas as partículas, todas as pedras, as águas, as plantas, as flores, as árvores, todos os animais recebam o seu quinhão de energia das bênçãos divinas. Vamos pedindo bênçãos em todas as faixas espirituais, que todos os espíritos, desde as subcrostas até as faixas superiores, recebam também a sua parte energética. Pedimos bênçãos para toda a população planetária formada de encarnados e desencarnados. Pedimos bênçãos aos irmãos que estão chegando à carne para mais uma etapa da jornada evolutiva, que tenham forças para cumprir tudo o que é prometido. E pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão terminando essa jornada e que estão desencarnando e que voltem para casa, que consigam se desligar das coisas materiais. Pedimos bênçãos divinas para todos os educadores do planeta, sejam eles pais, sejam professores, sejam instrutores de qualquer coisa, que sejam bons exemplos, que pratiquem o bem e o bom. E pedimos bênçãos aos dirigentes do planeta em todos os níveis, que sejam mais altruístas e menos egoístas, que pensem no todo e que entendam que só a união faz a força e que todas as ideias têm de ser respeitadas e divinamente discutidas. Vamos juntos agora, aquela parte maravilhosa. Vamos nos abraçar ao redor do planeta e juntos, com o nosso melhor sentimento de amor, usando a nossa inteligência inclusive, vamos atuar no planeta inteiro, em cada célula, em cada molécula, em cada ambiente, em cada pedacinho do planeta, formando explosões divinas e atuando em cima de tudo e de todos. De forma que por alguns microsegundos que seja, nós vamos parecer aquela estrela como nós deveremos ser um dia. Não por ser uma estrela, mas pela energia da população planetária. Vamos agora agradecendo a todos os nossos irmãos que tanto nos ajudaram para a execução do nosso trabalho. Vamos agradecendo a todas as legiões angélicas maravilhosas, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino.
A Mônica colocou: o planeta está envolto numa névoa rosa, um tom rosé com nuances de vermelho. Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido o bem e o bom. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, agradecendo essa ajuda que recebemos e essa limpeza maravilhosa feita com a graça de Deus. O trabalho de hoje está encerrado. Até amanhã, gente, e sempre juntos, orando, pensando em prol do bem e do bom e tentando ser melhor, um filho de Deus melhor, para aprender e sempre pronto a entender e crescer. Até amanhã, gente. Muito obrigada.